isso está me atrapalhando aqui com a minha apresentação e etc. Então, eu vou parar a gravação. Pronto, vou pedir para a Márcia gravar para mim, e depois a gente consegue juntar os vídeos. Obrigada, meu bem. Aí eu consigo ter mais liberdade aqui e também cuidar do tempo, né? Já está gravando? Já? Ótimo. Já. Vai. Então, tudo tem a ver, ou começa, né, como a Dani perguntou, lá nos aprendizados culturais, né? Como que a gente aprendeu a exercer poder? Então, comunicação não violenta, quem já está na prática há tempo já sabe disso. Uma dos convites de consciência que a gente traz e mudança é exatamente para esse lugar de mudar a forma como a gente exerce poder. A gente aprendeu a exercer poder muito nesse lugar que é o autoritarismo. Isso aqui não é autoridade, percebe a diferença? Autoritarismo não é a mesma coisa que autoridade, mas a gente confunde no aprendizado. Autoridade é o quê, né? Teve vocês, alguns de vocês colocaram no começo, me dá medo, é imediato, né? Eu lembro das experiências, é uma coisa um sobre o outro, alguém que vai mandar. Tem a ver com isso tem a ver com a forma que a gente aprendeu a exercer o poder. Não só nós, todos, e, consequentemente, tudo que a gente sofreu, né? Tem a ver com medo, tem a ver com castigo. Eu preciso obedecer. Isso é verdade na educação, na parentalidade, na escola, isso é verdade no trabalho. A gente ainda continua vivendo isso? Vocês continuam vivendo essas realidades? E, consequentemente, a gente vai reproduzindo. Porque a gente reproduz o que aprendeu na experiência. Esse é um grande desafio. Por isso que tudo que a CNV nos propõe é desafiante desconstruir. Porque os exemplos que a gente teve, normalmente, são diferentes, são opostos ao que a gente quer fazer. E não só foi, como continua sendo. A gente está praticando nossa CNV, né, querendo compartilhar poder, mas a gente vai para o trabalho e enfrenta as mesmas questões. E como é que a gente não volta para esse lugar? Porque na teoria eu sei, todos vocês aqui arrasam e vão dizer, não é, eu não quero exercer poder através do medo. Mas na primeira prática, na primeira oportunidade que a gente tem de colocar em prática, olha a gente lá de novo. E às vezes a gente nem percebe, né? Então, vamos perceber. Então, a autoridade, gente, ela é legítima. Autoridade significa, né, um conhecimento, uma experiência, uma consciência legitimada. Então, a gente tem mais tempo de vida, a gente viveu mais coisa, a gente estudou mais coisa. E a gente vai ser autoridade em diferentes áreas, a gente vai ser autoridade em diferentes momentos. Tem um desafio também que a gente nem vai mergulhar hoje, né? Porque em 2 horas não vai dar para a gente mergulhar em tudo. Eu falo sobre autoridade, que é a gente entender até onde vai a nossa influência enquanto autoridade. Muitas vezes a gente transpassa esse limite. Isso acontece muito no ambiente profissional, né? Onde eu sou autoridade, aqui se eu sou liderança, mas tem um campo que eu não sou autoridade e que eu não tenho que passar, né? Por exemplo, quando a liderança começa a entrar na vida pessoal dos liderados, as pessoas confundem muito. Então, a gente é autoridade, né? E não é porque eu sou líder, eu sou autoridade da sua vida. Não. Eu sou autoridade em relação, né? Num tema aqui específico, num lugar específico. Então, esse já é um desafio, muitas vezes, para as pessoas no ambiente profissional, muito, né? Então, essa autoridade que a gente quer exercer, que considera todos, tenta incluir necessidades, que é cuidadosa e que traz respeito, tem responsabilidade, é uma autoridade que não se faz a partir do medo, se faz a partir de um outro lugar, né? E é uma autoridade que busca ser reconhecida nessa legitimidade que tem. É essa autoridade que a gente quer ser. É desafiador? É. É possível? É muito possível. Nosso desafio vocês já botaram aí no chat, então a gente está o tempo todo aqui. Eu quero que vocês observem esse esqueminha aqui, desenho que eu fiz. Então, a gente está no lugar aqui do que a gente aprendeu, poder sobre controle e dominação. Faz sentido?
Nesse lugar, manda, obedece, tamo junto? E aí a gente tem o outro extremo, que é a permissividade, vocês já se colocaram aqui, submissão. Que é quando a gente quer, diálogo, dialoga, dialoga, nunca acaba, eu quero, né, negociar. Quando eu vi, já tô me submetendo. O que que a gente tem aqui? Eu já falei, extremos. Vamos sair do tema da autoridade, para quem já pratica CNV, conhece a comunicação não violenta, né? Porque não está só nesse tema. Qual é o principal paradigma que a gente está tentando desconstruir? Que é a raiz dessa toda violência que a gente enfrenta, né? Esse aprendizado. Eu acho que essa imagem ela ilustra bem quando a gente fala dessa dicotomia nos extremos, né? Então, ou é controle, ou é permissividade. Ou é dominação, ou é submissão. E é importante, se vocês, muita gente que respondeu o questionário, a metade mais ou menos que respondeu, né, um questionário prévio da aula, colocou lá, eu consigo, né, assim, navegar, né, nesse lugar aqui de diálogo, digamos aqui no meio, estou conseguindo, não sei o quê, mas tem situações que ainda é muito desafiante. Então é isso, eu estou tentando ir para cá, ou eu caio aqui, a gente fica caindo nesses extremos. O que que eu quero que vocês percebam? Ai, peraí, tá errado aqui na minha... Ah, tá, peraí. Que essa dificuldade que a gente enfrenta, a gente tem a ver com essa dificuldade raiz que a gente está tentando desconstruir, que é esse aprendizado dicotômico do certo e errado. A gente aprendeu aqui, então a gente agora quer ser diferente, né? Aí a gente tende a ir para lá. E quais são as consequências desse lugar? No lugar da dominação, apenas as minhas necessidades importam. Eu estou impondo, né, sobre o outro, estou impondo medo, vou incluir as minhas necessidades, eu mando, as minhas necessidades aqui, as que vão ser atendidas, satisfeitas. No lugar da permissividade, é apenas as necessidades do outro, a gente está falando de extremos. Esse lugar é o lugar que a gente quer estar, quer chegar. Qual é o lugar que a gente quer chegar e quer estar com a nossa prática aí de comunicação não violenta? Porque, na verdade, a gente pratica a comunicação não violenta porque a gente tem um ideal, né? A gente quer se desenvolver em um campo específico, quer desenvolver nossas habilidades. Se eu olho para as necessidades, eu trouxe essa balança. Então, aqui só tem as minhas, aqui só tem as do outro. Qual que é o lugar que a gente quer chegar? Alguém vai botar no chat para mim? O equilíbrio. O equilíbrio Um aí. equilíbrio. O que é um equilíbrio para nós aqui? O que significa isso, esse equilíbrio? Boa, tá vindo agora. O lugar da colaboração. Atender todas as necessidades. Meio A do meio. negociação. Uma negociação. A partir de uma negociação, né, Sol? Que a gente Hum. quer isso, incluir todas as necessidades. E por isso eu falei, escolher esse tema, gente, porque eu vejo, principalmente os pais, caindo nesse abismo. E aí, quando é isso, a criança, e tem muita gente que olha a CNV de fora, inclusive, e usa isso como crítica. Eu já, lá atrás eu via mais, né? Quando eu comecei a dar curso de CNV, assim, vocês são tudo permissivo, são tudo bonzinho. Vocês já foram lidos assim? Já ouviram esse tipo de julgamento? Ou foi só eu? Por isso que hoje eu digo, olha, gente, tudo que eu não sou é boazinha, quem me conhece sabe. Porque eu sou muito assertiva, a assertividade tem a ver, eu vou incluir minhas necessidades, as suas também, mas eu não vou abrir mão das minhas. Então, a gente quer incluir todas as necessidades. Então, eu preciso ficar muito atento. Como é que eu incluo? Né? Muito comum, já falou isso, Débora também. E, às vezes, a gente está ouvindo isso, gente, porque realmente estamos sendo permissivos e permissivas. E permissíveis. Né? Estamos sendo. Porque a gente se perde nessa tentativa dialógica, nessa tentativa humanista, nessa tentativa não violenta. Esse é o nosso grande desafio. Né? Então, a gente vai fazer uma primeira prática. Tá aqui, eu que botei o slide aqui no lugar errado e achei que, né?
E vamos fazer essa prática, como eu gosto de fazer as práticas de comunicação não violenta, a partir de uma situação específica. Tá? A gente vai ter um momento individual primeiro, daqui a pouco a gente vai para salinhas. Deixei aqui no slide os convites para vocês fazerem uma, né? A primeira parte do exercício vai ter várias partes. Então, vamos começar aí no individual. Eu quero que vocês pensem, né? Lembrem e registrem uma situação em que você exerceu autoridade, que hoje a gente vai se olhar enquanto autoridade, nós enquanto autoridade, né? Porque a gente que quer exercer melhor essa autoridade de maneira mais saudável, incluindo também nossas necessidades. Então, eu quero que vocês lembrem da situação que vocês exerceram essa autoridade, mas ficaram insatisfeitos. Pode ser com o filho, pode ser, né, com o liderado, pode ser, enfim, qualquer outra relação que envolva o poder, né, ou estrutural, uma diferença de poder e de conhecimento, enfim. Então, eu quero que vocês vamos começar com a situação, tá? E aí a gente vai escrever aqui qual foi, além da situação, qual foi o padrão, então, nessa situação que você percebeu em si, né? O padrão dessa exercício de liderança, de autoridade. E pode ter sido uma liderança, né? Profissional. A gente não vai para a sala ainda não, tá, gente? Podem fazer a parte individual todo mundo aí. Quem não for para a sala, depois não tem problema. Eu fui autoritária, eu acabei no autoritarismo, ainda que eu não quisesse, ou eu acabei na permissividade? Então, eu quero que vocês também descrevam isso. E por último, quais foram as consequências, né, dessa forma que eu exerci a autoridade? Considere os impactos para a situação e para a relação que estava envolvida, tá? Eu vou marcar aqui 5 minutinhos para a gente fazer essa parte, tá, da prática. Tem alguma dúvida, gente, nessa primeira parte? Vou deixar o slide aqui projetado para todo mundo, né, saber o que precisa fazer, para checar se tem alguma dúvida. Chat, se quiserem fazer também no chat, mas se alguém tiver dúvida, quiser abrir o microfone, fica à vontade. Obrigada, Jorge. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os desafios nossos.
Como eu disse a vocês, eu vou me guiando pela carinha de vocês, é o meu feedback, assim. Vi que algumas pessoas já terminaram. Pera, Mais um eu cliquei minutinho. aqui, era para escrever para você, ou botar no... Não, escreve para vocês. Cada um escreve para si mesmo aí. Não precisa mandar no chat, não. O pessoal de câmeras abertas já terminou, né? Isso, façam assim para mim, que me ajuda muito. Obrigada. Então, agora, pessoal, a gente vai para o nosso primeiro momento de salinhas, tá? Vi que algumas pessoas aí avisaram que eu não vou para salinhas. A gente vai, eu vou pedir para. Tu já fez as salinhas? Acho que já, né? Já? Pronto. Estamos em salinhas em duplas ou em trios? Não estou conseguindo acessar aqui meu. Em trios, tá? Em trios, ótimo. Porque aí, se alguém não chegar e tal, vou pedir para vocês esperarem, tá, pessoal? Porque caso alguém não entre na salinha, a gente faz o um remanejamento. Então, quando você chegar na salinha, espera um pouquinho, tá bom? O que que a gente vai fazer nessas salinhas agora? Eu vou dar 10 minutinhos para a gente trocar, né, com os nossos companheiros lá na salinha, um pouco, né, sobre essa primeira parte do exercício. Então, a gente, cada um vai contar, né, a sua situação, qual foi o padrão, e principalmente quais as consequências, né, dessa atitude. Lembrem-se nas salinhas de ouvir uns aos outros, sem julgamentos, não é para aconselhar, nem é para criticar o coleguinha. Eu falo isso principalmente para quem, né, ainda talvez não tenha experiência de prática em comunicação não violenta. Então a gente vai para ouvir, né, o que todos nós construímos e estamos vivendo enquanto esses desafios. Tá bom? Podemos ir para as salinhas? Sim? Então, vamos lá. Por favor, abre essa linha tua. Pessoal, vou abrir a sala, vocês vão ser transferidos, vou dar 9 minutos, tá? E mais um de para retorno, é isso? Isso, Vai ter 10 minutos, então, exato. da hora que passar 9 minutos, vai dar um aviso e vai ter mais 60 segundos para vocês conseguirem se organizar para sair. Se alguém estiver sozinho, pode voltar para cá, ou eu remanejo, tá? Se você ficar A gente sozinho, não. remanejar, espera o pessoal. A gente consegue ver daqui, a gente Espera que eu remaneja. Não consigo. se preocuparem. Então, vou abrir as salinhas, boa prática. Quem colocou igual vai ficar numa sala um junto, e é isso mesmo. Isso. Aí quem não vai passar dessas linhas, espera esse tempinho e daqui a pouco a gente se vê aqui de volta. Depois a gente tem que. Oh, tem que se juntar aqui. Bora? Vou te passar o contato. Vamos. Boa. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos de volta. Eu adoro que vocês voltam sorrindo, dando risada, não, sorrindo. É gostoso a troca sempre, né? Ai, que vontade de estar na salinha assim, formiguinha. Pouco tempo, Dani! Fomos abduzidas de repente. Uma pessoa não conseguiu concluir. Ficou na expectativa. Desafio do tempo sempre para todos, né? Não só para mim, para nós também nas práticas. Então, fica aqui o convite para a gente tentar gerenciar o tempo para que todo mundo possa contribuir um pouquinho na próxima ainda para essa linha, tá? Mas antes da gente seguir o próximo passo do exercício, obviamente eu quero ouvir um pouquinho vocês, porque eu vi muitas carinhas que botaram sorridentes, né? Então, principalmente, gente, né? Não, claro que a ideia não é a gente ouvir, trazer todo mundo da situação, etc., aqui, né? Que experimentou, mas a gente, principalmente, compartilhar essas consequências, né? Da nossa forma de exercer autoridade, como é que foi, quando eu ouvi o outro. Alguém quer trazer algo aí que aprendeu no grupo, algum insight, algo importante para compartilhar? Alguém quer contar? Podem trazer no chat, podem abrir o microfone. Tem gente que caiu, mas já tá voltando. Parece que tem alguma coisa no chat, deixa eu ver. Ah, não, pedido de lamento aqui. Solange, quer trazer isso? Boa, vem só. O que eu observei é Hum? que existe uma tendência da gente querer cuidar da relação, né? Então, por isso, às vezes, a gente se melindra, né? Ou se torna permissiva, dá aquela rebolada, escapa daqui, derrapa dali. Então, eu vejo que é um querer cuidar
né, dessa conexão, dessa relação, né? Por isso que a gente acaba fazendo as derrapadas, né? E procura se colocar da melhor forma possível para conseguir sustentar esse relacionamento, né? Ótimo. Então a gente quer cuidar da relação. E aí eu já vou trazer uma pergunta que já é do próximo passo, mas você sabe que eu não perco a oportunidade a partir do que vocês trazem. A gente tem uma tendência a cuidar da relação. Que necessidades minhas eu tento cuidar, né, ou satisfazer quando eu quero cuidar da relação? Quero que vocês pensem sobre isso, né? Aí eu acabo melindrando, acabo me submetendo. Então, que necessidades minhas estão atrás disso, tá? Teve outra pessoa que levantou a mão, eu acho que eu perdi, ou que abriu o microfone. Alguém mais queria compartilhar? Companhia. Renata? Ah, acompanha atrás, né? Rê? Você já tá. Eu digo, não precisa nem investigar ainda. Assim, pode ficar investigando, mas não precisa trazer ainda. Esse é o nosso próximo passo, né? Ainda sobre essa primeira troca, tem mais alguma coisa que a gente percebeu, que vocês perceberam no grupo? Posso Eu acho falar? Teve que alguém? Ah, Eu. Débora. Posso Débora falar? Hadid. É que eu me perco aqui, ó, sem o Quando, Hadid. quando eu tava pensando se eu tava num lugar de autoritarismo ou de permissividade, eu fiquei com a impressão que eu fui pros dois lados ao mesmo tempo, assim, tipo, eu fui pra um lado e depois fui pro outro, sabe? Tipo, tentei exercer ali e aí depois eu falei, tá, então, sabe? Jogar as coisas pro alto, assim. Então, não consegui ficar num lugar só, assim, na situação. Tem gente ressoando. Quem tá ressoando? Faz assim pra gente ver. Né? Porque eu tento, aí eu acabo sendo permissivo, porque eu quero cuidar da relação. Aí aquilo vai me, né, transbordando e eu não estou conseguindo lidar, e eu não estou sendo ouvido, aí eu acabo indo para o outro extremo, volto para o habitual, né? E acabo sendo autoritário, que esse aí é mais fácil. Esse aí a gente já sabe fazer bastante bem, né? Eu sei como é, também sou assim, tá, gente? Aprendemos a mesma coisa. Mais E alguém? às Débora, acho que queria trazer, né? Uhum. é, não, foi interessante a troca. Eu falei que eu tô passando muito isso no trabalho. Acho que em casa eu já vi esse equilíbrio, era muito difícil com o filho e tal, mas o trabalho também é muito, né? Você sabe, né? Eu trabalho lá com pesquisa e tal, a gente forma aqueles grupos Tá cortando bastante, né, e às gente? vezes os alunos ficam com a gente anos e tá cortando? Vou tentar mudar de lugar. Cria uma Tenta conexão. botar. E o que está acontecendo? Eu vejo, principalmente com mulheres, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de amizade. E aí, então eu acabo sendo muito permissiva com algumas mulheres, não consigo ser líder direito. E aquilo depois vai aumentando, porque eu não estou obedecendo às minhas necessidades, eu só estou servindo a dos outros. E aí fica entalado aqui, eu não consigo falar, a comunicação fica e aí a relação deteriora, assim, né? Então, eu cuidei da relação, entre aspas, para não perder, mas foi para um caminho tão ruim que ela acaba piorando muito, né? Então, estava falando que é uma coisa tão complicada, né? Muito difícil, Muito difícil. muito. Isso, tá vendo agora na prática, a gente troca, olha para as pessoas e fala, a gente fica oscilando entre um outro. Quer cuidar da relação, mas quando a gente, no tentativa de cuidar da relação, a gente entra em permissividade, no final a gente não cuida da relação, que é o que a Débora está trazendo, né? No final a gente também encontra desconexão. É doido, né? Você fala, cara, mas eu dei tudo pelas necessidades do outro. É mais um motivador para a gente trazer as nossas necessidades, trazer nossa assertividade, tá? Bom, vamos dar um passinho mais que é para dar tempo, tá? Então, lembrando, né? Eu coloquei aqui, agora o bonequinho tá pendendo pro lado da permissividade, já viu isso, né? Que vocês trouxeram até primeiro. Estamos tentando cuidar da relação. Aí vou lá, dou tudo pelo outro. Vamos lembrar da nossa máxima. Isso aqui, aquele aprendizado, o lembrete que a gente não pode esquecer na nossa prática de tudo que a gente quer fazer, né? Que é quando a gente quer trazer a não violência aí para nossa vida, para nossa prática. Tudo que a gente faz é tentativa de satisfazer a necessidade. Então, quando a gente vai para esse espaço,
né, de permissividade, encontra desconexão, estou vendo aqui no chat, algumas pessoas, etc. Ainda assim, se tudo que eu faço é para satisfazer necessidade, quando eu sou permissivo, eu estou também tentando satisfazer necessidades. Vocês já trouxeram essa primeira fala, não é isso? Então, traz essa vontade de dialogar, de negociar todas as coisas, né? Ah, eu estou tentando. E a mesma coisa é verdade, gente, quando a gente volta, como a Radis falou, eu vou para o outro lado. Quando a gente volta para o controle, para a dominação. Né? Aqui tem as necessidades também que eu estou tentando, então, porque ela é o cuidado da relação, né? Tem essas necessidades. E o outro que é estou conseguindo Deu uma essas. quebrada aí, tá? O seu agora. Ah, o meu travou. Isso. Melhorou? Travou para todo mundo, né? Sim. Peraí. Travou, Tuan. Muito travado? Então, peraí, vamos trocar de rede. Pra mim, voltou aqui, normal. Acho que melhorou. Recebi um aviso, minha conexão está estável. Minha conexão está maravilhosa até o Cara, momento da aula. voltou. É uma Tá, coisa tá melhor. Eu acho que já impressionante. tá ok. É uma Tá onda aí. ok? Tá lá. Andou chovendo, é assim, infelizmente. Vamos lá. Então, aí a gente volta para o habitual, porque também tem necessidades nossas que estão atrás desse lugar. Então, nosso próximo passo, que a gente quero que vocês façam aqui, esse a gente já vai fazer nas salinhas. A gente, então, eu quero que vocês façam esse mapeamento. Vou pedir para a Márcia trazer no chat nossas listas de necessidades. Caso alguém não esteja com a lista na mão, baralho, eu sei que muitos de vocês aqui já têm acesso fácil, mas vamos trazer para quem não tem, ou para quem não, né, não está muito aí na frente. E eu quero que vocês. Por que que a gente vai fazer lá em duplas? Para que a dupla, né, possa ajudar vocês a investigarem. Nessa troca da escuta, a gente sempre aprofunda mais junto com outra pessoa, né? E necessidades, então, esse é o primeiro lugar. Eu vi que alguns de vocês já estavam trazendo, inclusive, no chat, né? Quando que a Renata falou em voz alta, só longe já tinha trazido lá, o conexão pertencimento, etc. Então, assim, que necessidades minhas estão por trás dessa vontade de dialogar? Por exemplo, eu ouvi na fala da Débora, né, Débora? Você já trouxe algo aí como amizade, você já tem consciência de uma delas, né? Mas quando eu digo cuidar da relação, eu preciso ir mais funda. Tá bom, eu tô tentando cuidar da relação porque eu quero cuidar de quê? O que a gente está querendo realmente? Ou se eu cuidar dessa relação, o que que vai ser satisfeito na minha vida? Pensem nisso nas relações de trabalho, né? Cada um tem sua situação, pode ser profissional, pode ser de parentalidade, né? O que que eu estou tentando cuidar nessa vontade de dialogar? E depois, que necessidades eu também estou tentando cuidar quando eu vou para outro extremo do controle da dominação, né? Que na verdade tem a ver com essas necessidades que eu estou tentando incluir na situação, no diálogo com o outro. E eu não consigo quando eu sou permissivo, né? Acabo deixando de lado. Então, que necessidades são essas outras que estão aí me levando para o outro extremo da balança? Tá? Eu quero que vocês busquem identificar as necessidades aí na situação. Eu vou colocar. Márcia, consegue colocar essas duas perguntinhas no chat? Que aí é para, né, o pessoal ir para as salinhas com as perguntas no chat, que aí eles vão ver. Ou um print aqui desse slide também pode ser. E eu vou. Agora a gente vai mandar vocês em dupla, tá, pessoal? Para aproveitar mais o tempo para essa investigação. Tá? Se alguém ficar sozinho, espera um pouquinho que a gente remaneja vocês. Alguma dúvida, gente? Não? Com relação ao caso que a Tem gente gente que levantou, né? Aí a gente faz duas perguntas. diga. Exato, na mesma situação, exato. Vocês já identificaram, né? Trouxeram a situação, identificaram o padrão. E agora eu quero que, independente se você foi para permissividade, ou como a Radis foi, voltou, teve permissividade, aí depois não dei conta, voltei para autoritarismo. Então,
Que necessidades estão atrás dessa permissividade, né? Que a gente acaba, porque a permissividade é o extremo que a gente entra, tem a ver com esse cuidar da relação que vocês nomearam. Por que que a gente quer o caminho dialógico, né? O que que a gente está tentando cuidar ali? E quais são as necessidades que nos trazem de volta para esse lugar mais autoritário? Então, vamos investigar esses dois grupos de necessidade. Já estão aí no chat, assim como a listinha de necessidades. Então, se não tem mais dúvida, eu vou pedir para a Márcia, ou para o Tuan, que está falando isso para a gente hoje, abrir as nossas salinhas. Flavinha, já tô aqui. Eu digo, muito bem, vamos aprender. Boa. Eles te vi aí rapidinho também, viu? Que bom ter você aqui com a gente. Boa. Vamos lá, que você olha o relógio, são 9 horas, meu Deus, socorro! Bom, e aí, conseguimos descobrir as necessidades? Sim? Então, eu quero que vocês compartilhem um pouquinho. Pode trazer no chat, vamos por partes, né? Primeiro, essas necessidades aí, que estão por trás, né, da nossa vontade de dialogar, né? Por trás dessa vontade da gente de cuidar das relações. Coloca no chat aí. Ai, Solange, um beijo, meu bem. Saudade, espero ver você, viu, aqui no clube. Vamos praticar junto. Boa. Necessidade de aceitação, ano de despacho, minha apreciação. Hum, conexão, colaboração, reconhecimento, boa amizade, afeto, validação, reconhecimento, bom, paz, você trouxe paz, conexão, empatia, aceitação. Eu fico curiosa com algumas, né, gente? Por exemplo, quando vocês falam empatia, a Vânia trouxe, a Júlia também trouxe. Então, assim, eu quero dialogar com o outro, né? Quero. E aí a gente acaba entrando lá na permissividade que a gente fica nesse exaustivo diálogo, né? Essa empatia é uma necessidade minha ou algo que eu tô querendo oferecer para o outro? Harmonia, acolhimento. E Carlinha já tá lá nos limites, né? Vamos por parte por parte. Eu me embananei, desculpa, não sabia qual era agora. Não tem problema. Não é só para a gente olhar juntos. Então, assim, necessidades atrás da minha vontade de dialogar eterna, né? Quer dizer, ai, tô querendo cuidar da relação. O que está atrás da vontade de cuidar da relação? Então, tem paz, eu tô querendo evitar o conflito, harmonia, né? Cuidar da relação, conexão, afeto, aceitação, amizade, reconhecimento, tá? Congruência, propósito. Agora vamos para o outro lado, que eu já estou ansiosa, já estou voltando das outras, né? Que necessidades me fazem voltar para o meu lugar de autoritarismo? Então, Carlinha tinha dito que foi mesmo? Bota de novo aí, Carlinha, que agora foi lá para cima, eu já não sei mais onde é que tá. Necessidade de controle. Vou tomar nota, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas vamos voltando. Organização, eficiência, tempo, energia. Tem a ver com eficiência também, né? O que mais? Eficiência. Olha o controle de novo. Controle. Controle, controle, controle. Controle é necessidade, gente? Todo ser humano tem necessidade de controle? Controle é o quê? Vontade de controlar é o quê? Estratégia? Estratégia. Então, a pergunta, e não tem problema, a gente fez uma primeira investigação, porque a gente sempre pode aprofundar. Então, vocês podem se perguntar, quem está olhando, necessidade de controlar, por que eu quero controlar? Quando eu controlo, eu cuido de quê? Então, o controle é estratégia. Estratégia para quê? Né? Ah, previsibilidade? Talvez. Cada situação, né? Olha como é curioso, gente. Vocês estão botando no chat. Vocês estão lendo o chat assim como eu? Estão conseguindo ler, né? Olha as necessidades que estão vindo no lugar do controle.
no lugar da dominação, da imposição, ordem, curioso, né? Previsibilidade, respeito. Eu diria que atrás né, dessas palavras tem outras necessidades. A gente está numa camada 1, né, Márcia? Márcia está rindo. Uma camada superficial. Eu falo assim, eu quero cuidar do meu tempo. Eu quero cuidar de ordem. E se eu tiver ordem, eu vou cuidar de quê? Se façam essa pergunta. Fernando, a segurança, pode ser. Aí Vivi trouxe aceitação. Gosto mais, necessidade de outra camada. Né? Fluidez. Alguém quer trazer a situação para nós, para assim, com as necessidades, para a gente aprofundar juntos e juntas e juntas? Alguém quer trazer? Quer aproveitar esse espaço? Quem quer trazer? Eu Por posso favor. trazer. Vamos lá, Maria Amélia. Eu trouxe a minha. Eu trouxe assim, quando eu vi a chamada, né, a coragem de assumir a autoridade, eu Uhum. tenho eu estou numa situação, né, vivo uma situação que eu estou madrasta. E a madrasta, ela ocupa um espaço muito delicado entre cuidado com a casa, eu sou a esposa do pai de uma criança de 9 anos que tem mãe. E eu tive uma história com essa criança, né? Eu tô há 3 anos, que tá super bem agora por causa da comunicação não violenta. Então, eu comecei essa história com essa criança com muita permissividade, porque eu sentia muito medo de ser mal interpretada, tanto pelo pai como pela mãe da criança. Porque uma criança com 9 anos, ela fala e ela vai ser ouvida, óbvio, né? E eu sentia muito medo de ser autoritária em Isso. momentos que eu estava só com ele em casa. Claro. Só que eu fui tão permissiva, que chegou num momento em que eu estava jogando videogame com ele, ele tomou o controle da minha mão. Então, eu entendi que houve uma violência ali. E naquele momento eu precisei respirar e dizer, olha, eu não vou mais jogar com você dessa maneira. E aí eu precisei contar para o pai dele o que havia acontecido. E quando eu contei para o pai dele, eu consegui entender que a minha permissividade contribuiu para aquela ação, né? Eu pude olhar e ver que tinha uma responsabilidade ali. E foi a partir disso que a nossa relação, ela se transformou. Porque num outro momento em que ele estava muito frustrado, porque aqui em casa nós temos mais regras de convivência, Deixa, no posso te sentido, interromper só para. Eu claro, quero que tempo, tá, gente? Queria ouvir em detalhes. Estou aqui, assim como várias pessoas. Porque eu estou ouvindo um case de sucesso, né? Então, a Maria Amélia poderia compartilhar tudo com a gente, né? E você falou é, dessa situação específica, talvez. Queria saber se você pode, né? Só para a gente cuidar também, que a gente ainda tem uma sim, partezinha prática, dizer assim, sim, as necessidades, né, que você identifica atrás, ou identificou dessa, tanto da a primeira permissividade. era manter a paz aqui em casa. Foi às custas da permissividade e não funcionou. Porque Ah, você teve. Rapidinho, desculpa, posso bater essa não bola? pode, por Sim. favor. Então ela falou, chegou no episódio de violência, tem a ver com o que a Débora tinha falado, né? Então eu tô tentando manter a paz e não encontro a paz, encontro a violência. Aí eu fui para o outro lado e comecei a me proteger porque eu queria manter minha integridade. Aí eu fui para o outro lado porque eu queria manter a integridade. Entre a paz e a integridade, agora já encontramos o meio do caminho que está rolando e que está funcionando super bem, porque eu acho que a estratégia mudou, né? A estratégia mudou, então as coisas foram mudando. Esse é meu Obrigada, querida. E nada. aí eu convidaria, né, até você e todos, assim, claro, a gente falou, queria manter a paz. Mas, e eu diria assim, tem
A gente consegue ouvir, vocês conseguem ouvir, grupo, mais do que pais, atrás da fala da Maria Amélia? Quando ela começou dizendo assim, olha, eu sou madrasta, eu já consigo ouvir várias necessidades. E ela disse, né? Um medo de ser interpretada. Boa, podemos botar aí no chat assim, uns palpites simpáticos, né? Um medo de ser mal interpretada pela mãe, um medo de ser mal interpretada por esse pai. Então, claro, a paz é uma importante, né? Tem esse lugar de aceitação, né? Pertencimento, talvez um lugar de conexão, também com a própria criança, né? Porque a gente também pode pensar, pô, como é? Eu sou uma madrasta, eu tenho que conquistar. A criança, você falou 3 anos, né? De 6 anos. Já tem ali muito, né? Tantas coisas, ideias que podem ter sobre isso. Ótimo. E aí, esse lugar de. Você falou a partir desse episódio que você começou a se proteger, foi assim que eu entendi, né? Proteger uma integridade já na consequência da permissividade. E como é que eu consegui, que essa é a minha seguinte pergunta para vocês, eu vou trazer cada pessoa aí em sua situação, a gente não vai fazer nossa linha, deixa eu pegar a pergunta aqui, e vou botar aqui no chat. Todo mundo descobriu as necessidades por trás, vamos falar assim, só para simplificar, da nossa permissividade, né, da minha permissividade, as necessidades por trás do meu autoritarismo, sim? Agora que vocês conectam com as necessidades, o convite lá no início, que vocês mesmos trouxeram, não era como é que, ou o que eu desejo é incluir todas as necessidades? Então, quando eu conecto agora com todas essas necessidades, as que estão lá de um lado da balança, ou que estão do outro lado da balança, a primeira coisa que eu quero saber de vocês é: algo muda para mim quando eu conecto com as minhas necessidades nessa situação? Sim? Pode ser que ainda não, pode ser também que. Alguém quer dizer o que mudou rapidinho, antes da gente ir para outra pergunta? Talvez Renato, ou Bruno, ou Breno, que fizeram assim incisivamente, não sei, ver outras cabecinhas também. O que mudou para mim quando eu conectei com as minhas necessidades aí dos dois lados da balança? Mudou o quê? Sensação? Ou Sim, tive outra autoconexão. Compreender o que eu queria conexão? naquele momento. A compreensão. Mais compreensão, mais clareza, então, também, né, Rê? Talvez. Clareza, compreensão. A radiação ficou mais centrada, né? Então, sempre Mais que a gente propósito, né? conecta, propósito, De ter mais achado o propósito. caminho que atende as duas partes, e aí e a fluidez, né? Vai para um encontro a fluidez, né? Sentido, equilíbrio. Então, tem mais possibilidade de equilíbrio, de fluidez. O Breno falou assim: se eu sei o que está de um lado do outro, confio mais em mim. Boa. Eu consigo agora, né? Nesse momento, voltar lá na situação com todas as minhas necessidades na mão e imaginar o que eu poderia fazer para incluir todas essas necessidades na interação com essa outra pessoa. Eu vou trazer agora, então, peraí. Essa pergunta tem duas partes, na verdade, então eu falei, consigo pensar o que fazer para incluir? Vamos pensar nessa interação com o outro. Agora eu sei todas as necessidades que eu quero cuidar, eu quero encontrar esse equilíbrio. Vamos imaginar, e se eu puder comunicar isso? Quando eu digo comunicar esse limite, que é o que me leva para o controle, né? As necessidades que estão nesse lugar, de uma forma honesta, presente, incluindo também as necessidades que estão atrás de cuidar da relação, porque eu não quero entrar na permissividade. Então eu tenho que ir agarrada de todas elas, né? Eu vou para esse lugar que é o desafiador que vocês estão me trazendo desde o início da nossa aula, né? Onde que está o grande desafio? Em não agradar o outro, né? Então, eu trouxe como frustração aqui, mas pode ser desagrado, insatisfação. Então, quando eu vou agarrar de todas as minhas necessidades para essa comunicação,
o outro pode, não é por isso que a gente acaba sendo permissivo, que a gente está com medo de como o outro vai reagir? Então, pressupõe que o outro pode não gostar muito, né, desse lugar. Então, a minha grande pergunta é assim: o que que seria importante para vocês para sustentar essa escolha? Vou fazer aqui. O que que eu preciso, né? O que que me ajudaria a estar nesse equilíbrio, a ter uma comunicação ou uma ação? A Maria Amélia tem um case de sucesso aí, né? Que ela compartilhou com a gente. Onde eu incluo todas as necessidades. Que percebam que não é sobre as minhas necessidades e as necessidades do outro, né? São as minhas necessidades quando eu tenho que ir para os dois lugares. Então, também é importante para mim cuidar do outro, cuidar da relação. A Ângeles trouxe, às vezes, expressar minhas necessidades com clareza gera acordos que provavelmente serão testados para ver se funcionam ou não. Sim. Comunicação. Eu vou fazer uma. Vamos colocando aqui, eu vou fazer uma. Radit, posso fazer uma pergunta para você? Especificamente, porque tem a ver com algo que você compartilhou antes. Você não fiquem com medo de. É porque também com uma coisa que você compartilhou. Você falou assim na sua situação. Eu fui para a permissividade, né? E depois eu fui para o autoritarismo. Eu fui para a permissividade e voltei lá para o autoritarismo. E a gente se vê muitas vezes, né? Todos aqui nessa situação. Eu fui para a permissividade. Lembra lá da situação? Por que que eu voltei para o autoritarismo? O que estava acontecendo? Essa é a pergunta, né? Na verdade, é ao contrário, tá? Eu tava no autoritarismo e fui pra permissividade. Ao contrário. Ah, estava no autoritarismo. Pode ser também. Por que que eu estava no autoritarismo e fui para a permissividade? Vale também. Tá, por que O que que eu que fui? estava acontecendo que me levou para lá, para outro lado, para outro extremo? Eu não tava conseguindo de um jeito, aí eu fui pro outro. Tipo, foi uma desistência no meu caso. Não sei se eu te respondi, mas. Eu não estava conseguindo. Então, eu É, estava no autoritarismo primeiro, foi isso? é, E aí o outro não estava fazendo o que eu queria, é isso? exatamente. O outro não Aí eu falei, estava ninguém fazendo o quer que eu fazer o que eu quero, queria. então faz o que vocês querem também. Não vou fazer nada, sabe? Tipo, largar a mão assim, sabe? Eu estou te ouvindo, né? Imagino como é, ou como você pode ter se sentido assim, né? Quando você diz, ninguém quer fazer o que eu quero, eu já ouvi a tristeza daqui, né? Então faz aí o que vocês quiserem, uma desistência, uma ausência de confiança que as pessoas querem contribuir, colaborar. Eu ouvi que foi um pouco desse lugar. Isso? Faz sentido? Uhum, exatamente. E quando a gente está lá na permissividade e entra no autoritarismo, alguém teve essa na sua situação isso aí? Pais, mães, o que está acontecendo? Oi, boa noite, Oi, Eli, prazer, tudo bem-vinda. bem? Então, eu acho que eu entrei nessa, assim, né, pelas trocas que nós tivemos na sala, porque hoje eu. E eu acho que é uma forma de eu cuidar da relação, nesse sentido de. Isso para mim não é negociável, e tá tudo bem, meu limite é esse ponto. E aí eu acabo, né, sendo autoritária, assim, enfim. E aí também é algo que aí, fazendo desenterrando isso, né, foi uma maneira que eu encontrei de me cuidar, né, e também uma maneira de cuidar da relação, acho que é a maneira que eu consigo ser menos grossa, sabe? Enfim, então eu já sou muito taxativa assim nesse momento assim, e isso fica muito dentro, principalmente nas minhas relações pessoais. Profissional não, eu sempre, né, porque afinal é o meu trabalho, enfim, mas no meu pessoal eu já, olha, isso para mim não é negociável, não quero. Se você quer, joia, ok, e é isso. Ele está trazendo um ponto excelente, porque, né? Eu não sei, gente, assim, te ouvindo, ele.
Porque eu perguntei, tá bom, a gente está na permissividade, vai para autoritarismo. Você falou, eu acho que eu sou assim, mas eu estou colocando os limites para me proteger, né? E então tem uma grande diferença aqui entre eu estou sendo autoritária, que a gente viu lá naquele esqueminha de só as minhas necessidades importam, né? E o poder sobre o outro. E esse lugar de eu estou colocando os meus limites e eu vou até aqui, e estou conseguindo comunicar isso com clareza, É. de uma maneira não autoritária. Uhum. E sempre dando a liberdade para o outro, né? Assim, meu limite é esse ponto, eu não quero, se você quer, se você quer fazer, se você quer comer, se você quer ir, enfim, tá tudo bem. E aí, quando eu coloco esse limite, vamos tentar explorar nesse lugar. Quando eu estou colocando esse limite que ele está falando, que é um limite claro para me proteger, né? Para cuidar de algo que importa para mim, eu vou até aqui, e o outro pode não gostar. O outro pode Sempre, reagir a isso. O outro sempre. pode. Como é que eu lido com isso? Bom, eu já fui chamada de inflexível. Nossa, como você é inflexível. Sou. E tá tudo bem. É Tá. isso. Sou Eu já chamada de ouvi assim, flexível, estou inflexível, oi. criticada, chamada de flexível. E eu vi também, nossa, você não trocou o sapato hoje, você trocou a ferradura. Não dá para a gente negociar, não, não dá, não quero nem continuar a conversa. E mesmo eu tentando, né, que eu já estudo com vocês já há um tempão, né, sigo vocês pela rede social e tudo mais, é muito desafiador Uhum. você viver a CNV na prática, né, porque você parece um ET, é você contra o mundo, porque eu poderia falar, ser grossa, literalmente grossa, né? Enfim, ofender, eu acho que é isso. Acho que as pessoas elas preferem mais que você seja mais grossa, que você tenha uma fala mesmo ofensiva e enfim, mas para mim é bastante desafiador, mas eu também eu consegui chegar nesse equilíbrio e pense o que quiser, o seu julgamento não diz mais sobre você do que sobre mim, e tá tudo bem. Eu, sabe assim, eu tô tentando conseguir me blindar, e até dessa questão dessa necessidade mesmo, que eu nasci e cresci numa cultura de agradar o outro, né? E aí o meu timer deu, assim, sabe? Tá. Obrigada, Eli. E eu quero que a gente olhe com calma para tudo isso, Beleza. né? Porque eu perguntei, quando eu sou e ser autoritário e colocar limite desse lugar de sustentar o incômodo do outro é exatamente a diferença onde eu quero chegar aqui com vocês. Eu digo, quando eu sou ou eu volto para o autoritarismo, eu estou te ouvindo dizer ali, né? A gente não vai aprofundar, não estamos ouvindo a situação específica, etc. Então, eu não posso aqui falar. Tá bom, peraí, aqui a gente está no limite, onde eu estou consciente e conectada com as minhas necessidades, que é o que eu posso encontrar a partir dessas práticas, por exemplo, como a gente acabou de fazer. Ou eu estou sendo autoritária, intransigente, inflexível. Tá claro para todo mundo que são coisas diferentes? E a diferença, gente, ela tá, sobretudo, naquilo que move a gente a fazer o que a gente está fazendo. Quando é que eu sou autoritário? Eu estou movida na conexão com as minhas necessidades? Quando eu volto para o meu autoritarismo? Claro que por trás vocês até mapearam, né? Eu estou tentando satisfazer necessidades, mas a energia que eu trago, qual é a energia do autoritarismo? Alguém aí fala para que eu não sei ler lábios? Só eu Autocentrada importo. não, é focada nas minhas necessidades apenas. Isso, apenas as minhas. É a energia de mandar e obedecer, né? De imposição, ordem e imposição, isso.
Nesse lugar, eu estou agindo num cuidado das minhas necessidades, no colocar esses limites saudáveis, ou eu estou evitando lidar, né? Ou evitando ficar nesse conflito, evitando esse diálogo, porque eu não estou sabendo, vocês não estavam lá na permissividade? Você estava olhando, frustrado, falando, não dá para incluir todas as necessidades aqui. Eu posso estar cansada, sem tempo, né? Tentei tudo, como a rádio falou assim, cansei. Tem a ver muito, gente, com como eu estou disposta ou não, né, a lidar com esses impactos dessa minha assertividade. Nesse lugar onde eu realmente me incluo, onde eu cuido, onde eu chego no meu limite. Porque o limite vai incomodar. Quem aqui já tem essa experiência? O limite que vem a partir do cuidado das minhas necessidades vai incomodar o outro. No ambiente pessoal, profissional, né, com liderado, vai incomodar os filhos, vai incomodar todo mundo. Mas é diante dessa reação que eu não sei lidar emocional que eu acabo voltando aos meus padrões. Faz sentido isso? É, você está mudando tanto. E aí, porque na fala da Eli, ela até trouxe, as pessoas preferem que você seja agressiva. Eu falei, será que elas preferem? Acho que a gente só está acostumado, gente. A gente não prefere isso, mas a gente não conhece muito esse outro lugar. Eu gosto muito de trazer os exemplos da parentalidade, quando a gente está falando sobre isso, né? Como eu falei, que eu acho que ilustra bem. Então, o pai está lá na tentativa exaustiva do diálogo com a criança ou com o adolescente. Dialoga, dialoga, aí entra naquele lugar que eu trouxe, eu dizer, ai, não está adiantando, ou a criança não está entendendo o que você quer que ela entenda, ou que ela aceite a sua estratégia. E aí, ou você vai para o lugar da permissividade outra vez, ou vai para o lugar do autoritarismo. E como é dizer um não conectado às suas necessidades? E abrir o espaço para incluir as necessidades, porque você dá um não para as estratégias, incluir as necessidades ali da criança nessa negociação. Nesse espaço entre o meu não e a negociação de um outro desfecho, existe muito provavelmente um desconforto emocional. Não é assim? E a gente topa estar nesse desconforto? Sim e não. Então, muito de. Para mim, esse é um grande desafio. Pois é, Júlia, nem nosso, nem do outro. Desse exercício saudável, porque muitos de vocês, assim, vocês falam, tento, às vezes consigo, às vezes não consigo. Normalmente, o que eu não estou conseguindo é lidar com as respostas, né? Emocionais, nem minhas e nem do outro. Então, eu facilmente volto. A gente tende a voltar para, né, para opressão nesse lugar. Não quero lidar com nada disso, então eu vou impor a minha vontade no lugar de poder que eu tenho e posso, aprendi que posso, vou lá e dou a minha cartada, né? Depois eu me frustro porque também não cuido das minhas necessidades atrás daquela vontade que eu tinha tão grande de cuidar da relação. Talvez esse lugar a gente precise olhar um pouquinho mais. É, a minha intenção com, né? Óbvio que esse é um tema muito amplo, né, exercício de autoridade saudável. Inclusive, teve gente que me escreveu, falou assim, eu quero aprender como comunicar, né, para os meus liderados. Só que, ó, a gente não vai chegar, não vai dar tempo de olhar para tudo isso em 2 horas. Eu escolhi esse recorte, né, que a gente perceber o que bloqueia a gente nesse exercício saudável. Porque, na teoria, vocês já sabem tudo isso, não sabem? Chegaram aqui, vai dizer,
Ah, por que que eu já sei? Ai, não quero dominar. O que eu quero é incluir as necessidades, eu quero dialogar. Aí na hora H é difícil. Porque na negociação, né, com as necessidades do outro, na abertura do diálogo, vem um monte de emoção. Pois é, teoria linda. Na prática, não tem muito aqui sobre esse aprendizado, né, e continuidade de prática sobre como que a gente fica com esses desconfortos. Como é que a gente mantém nossa assertividade diante do desconforto das outras pessoas, sejam elas, né, quem forem. Então a gente vai sair hoje reflexivos, reflexivas, que eu tô lendo na cara de vocês, no rostinho de vocês, assim, ó, caras reflexivos. Mas quero, obviamente, escutar, né, como vocês saem desse nosso, né, primeiro encontro. Tô vendo que muitas pessoas já estão se despedindo, né? E quero honrar, claro, a gente passou 3 minutinhos aí. Então, fazer essa rodada final de como saímos desse encontro de hoje. Por favor, coloquem no chat. Quero muito ouvir vocês. Reflexiva. Adorei. Será um beijo de muitos. Feliz. Feliz de estarmos juntas. Essa parte estamos todos muito felizes de estarmos juntos aqui de novo. Voltando às nossas práticas. Nutrido, pensativa, reflexiva, esperançosa. Querendo treinar, viver com esse desconforto. Boa, Vivi. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Claro, como eu disse, óbvio, isso é um recorte de 2 horas, né? Porque quando a pessoa me escreveu, uma das pessoas me escreveu falando isso, né? Dessa expectativa para aula. Minha primeira coisa que me veio foi assim, gente, mas isso aí é todo um treinamento de liderança que eu dou de 21 horas. Pelo menos. Né? E que, na verdade, é para a gente aprofundar, mas também a gente não sai bem com estar desconfortável, né? Mas acho que esse é o grande aprendizado. Eu disse assim, cara, eu preciso aprender a estar com o desconforto. Hum, Obrigada. Então, eu vou dizer como eu estou saindo, né? Muito feliz de me reconectar também ao vivo com vocês. Feliz de que saiam reflexivos. Eu sempre falo que se as pessoas saem reflexivas dos encontros comigo, eu fiz bem meu trabalho. E recarregados, nutridos e conscientes, né? Esse caminho é um caminho de prática continuada. Né? Que bom, Jucineide. Seja bem-vinda, que foi produtivo. Né? E para finalizar, né, além de agradecer bastante, vou deixar o convite, então, para vocês, né, fazerem parte do clube com a gente. Vou pedir para a Márcia. Márcia, você bota o PDF no chat? Acho que a gente já pode colocar. Mas vai um e-mail também para vocês, né? Que vocês estão inscritos na aula. Vocês estão recebendo os e-mails? Receberam direitinho? Que eu vi lá aqui das pessoas inscritas, teve, enfim, algumas que não estavam recebendo e-mail. Então, até vou dizer para vocês que estão aqui, que já estão com a gente há bastante tempo, salvem o nosso remetente lá como um e-mail, né? Bom para não ir para o spam de vocês, nada disso. Né? Então, a gente está abrindo as inscrições oficialmente para o clube, né? Que vai funcionar de formato de assinatura, muito mais barato do que qualquer curso que, né? Quem nunca conseguiu estar com a gente, teve gente que trouxe essa questão. Falei, nada vai ser mais fácil do que estar no clube com a gente, né? E na oportunidade de praticar de maneira continuada, né? Tanto como eu já disse lá no início, não só comigo, com outros treinadores, aí convidados, vocês vão ter a oportunidade de, né, encontrar outras óticas também de aprofundamento, outras formas de facilitação, né, a oportunidade de aprender também uns com os outros, porque a gente sabe, na nossa rede a gente tem pessoas muito maravilhosas e competentes, né, enquanto facilitadores, não só de CNV, mas de outras abordagens. Então, esse espaço
de facilitação vai ser livre, né? Para outras abordagens também, além da CNV, e casamentos de CNV com outras coisas. Então vai ser muito legal. Eu quero ir nesses encontros de vocês facilitando, tá? E nosso grupo de empatia, né? Para dar a força que a gente precisa para aprofundar em todos os outros caminhos aí. Então, amanhã vocês vão receber esse e-mail com todas as informações. A Márcia já pôs aí um link. Aí tem um guia onde tem todos os detalhes, incluindo a agenda dos 3 primeiros meses, com todos os nossos convidados. Vocês vão ver que a gente tem pessoas incríveis aí que vão facilitar. Também forma de inscrição, valores, tá tudo aí, né? Já tem nossos contatos, nosso WhatsApp. E não contei uma coisa aí, já saiu o pessoal, mas eu vou assim, ó, conectada na energia de estar com vocês, eu esqueço de falar algumas coisas. A gente está abrindo com preço especial, valor especial de inscrição, né? Para quem se inscreveu na aula, esse valor só vai estar para quem se inscreveu na aula, tá? Até sexta-feira. Então, vai estar lá no e-mail, e aí a partir de segunda-feira a gente vai abrir oficialmente para toda a rede, nas redes sociais e tudo, já com o valor normal, aí, né? Que vai, enfim, custar essa mensalidade. E é isso. Estamos dispostos e disponíveis, voltando com todo o gás mesmo, como você está dizendo, Dani. A gente teve esses meses trabalhando muito para fazer algo muito especial para vocês e a gente tem certeza que está muito especial. E se vocês estão, né, como vocês falaram, viram os e-mails, óbvio, se vocês não tinham chegado aqui, porque vocês viram que a gente não conseguiu reativar lá nosso Instagram ainda com tudo, né? Que é uma coisa que vocês têm perguntado. Falei, gente, a gente tem trabalhado tanto nos últimos 8 meses, não foi 6, né? 8, 9. Como a Márcia disse, hoje a gente está parindo realmente um filho. O Clube Connect é um filho para gente. E ele vem não sozinho, mas ele vem junto com o nosso novo site. Vocês vão ver esse material então no novo site da Connect. Entrou no ar hoje. E estamos aí abertos, inclusive, a receber feedbacks porque nós estamos muito felizes mesmo, né? A partir de hoje, uma nova jornada, enfim, né? De toda a nossa produção de conteúdo, comunicação estratégica, né? Para que a gente possa ganhar mais fôlego para seguir, né? Contribuindo aí, formando, né? Vocês aí nessa jornada. Formando, não formatando, mas nesse sentido de contribuição, tá? Do jeitinho que a gente gosta. Então, a gente precisa arrumar casa, mas estamos muito felizes. A gente acha que a casa está ficando, ou ficou muito linda, para a gente agora, juntos, seguir dando os próximos passos, tá bom? Então é isso. Márcia e Tuan, querem dizer alguma coisa? Se quiserem também abrir os microfones, gente, já está liberada. Estou ouvindo suas apreciações aí no chat, agradeço muito. Muito, muito, muito. Eu quero celebrar, reencontrar, reconectar com tantas pessoas que já estão com a gente há tanto tempo na jornada. Quero dar boas-vindas às pessoas que eu ainda não conheço diretamente e dizer que vai ser uma alegria nos encontrarmos no clube. Eu vou estar lá cuidando do grupo de empatia, de alguns outros grupos, trocando com o apoio do Tuan, da Thay, da Carlinha, dos participantes que também vão ter a oportunidade de viver a experiência da facilitação. Então, ter vocês com a gente é também nosso propósito, é o que a gente busca nessa escolha de viver a CNV, é também essa construção de comunidade como rede. Isso nutre a gente para que a gente consiga transbordar também em outros lugares. Então, eu estou muito feliz de estarmos aqui hoje. E pode me chamar no WhatsApp da Connect para passar o link das promoções, para passar as informações, para esclarecer as dúvidas, para entender tudo, para seguir com a gente. Toda semana a gente vai estar ao vivo e vai ser uma alegria encontrar cada um, cada uma, todo mundo. Obrigada. Obrigada, Mar. E antes do Tuan, se você quiser falar alguma coisa, eu vou dizer um negócio que eu esqueci, e a Márcia também esqueceu de dizer. Eu não pedi para ela dizer, mas é porque, enfim, que a gente também vai gerenciar os pares empáticos, né, no clube, porque é um pedido que chega para a gente. E eu vou dizer honestamente, pessoal que está aqui, que eu estou vendo as carinhas dos que estão de câmera aberta, eu conheço todos, então eu vou dizer com intimidade. Eu não entendo o que acontece, que eu estimulo tanto vocês a pedirem empatia e vocês não pedem. Então a gente vai gerenciar esses pares, que a gente faz isso, né? As pessoas escrevem para a gente falar, ai, Taima, ajuda a gente a arrumar um par empático, não sei o que lá. Então,
A gente vai fazer isso de uma maneira, né? Agora oficialmente assim, dentro das atividades do clube, junto com o grupo de empatia. E quem participar do grupo, a gente vai fazer essa gestão também dos pares empáticos, tá? Porque, eu já falei, aqui na Conect a gente é chato ou insistente sobre isso. Precisamos, gente. A troca de empatia ela é fundamental para o nosso aprofundamento. Não tem, sem escutar, gente, não. Tem gente, eu fico assim. Eu já tô aqui pós-aula, tá, gente? Na intimidade. Eu sei que o Michel sair, também quiser sair, mas eu digo, se eu sou quem sou hoje, né? E me desenvolvi da forma que eu desenvolvi, é porque eu sempre pedi muita empatia e dei muita empatia, né? Então, eu queria dizer isso que tinha esquecido aí, mas a gente até brinca que aqui na Connect a empatia é nosso DNA. Então, a gente vai pegar forte nisso aí. Tem uma plataforma linda também que vocês têm acesso quando entram, né? Para todo o suporte, material. Mas é isso, né, no site, o Tom botou o link, tem PDF, vocês vão conhecer pouco a pouco e vocês vão falar para a gente, tenho certeza que vocês também vão achar lindeza aí que a gente está criando, tá bom? Beijos! Beijo, Débora, beijo, Breno, beijo todo mundo. Muito bom estar com vocês de novo. Quero ver essas carinhas lá juntos. Aí, eu nem deixei você falar, né? Eu falei 2 vezes. Eu só sei que você não liga. Olha, é Tô tranquilo. pressupondo.